Pessoal, bem-vindos ao podcast da Blast.io. Eu sou o André Barrense, eu sou o diretor do Google for Startups aqui no Brasil. E hoje, nesse episódio, acho que a gente vai conversar sobre muitas coisas, mas tudo vai girar em torno de um tema principal, que é educação, tecnologia e acho que o novo mercado de trabalho que surge a partir dessa interseção. Para isso, a gente tem aqui junto comigo uma convidada super especial, amiga de coração, empreendedora super talentosa, que é a Karen Canaan. Karen, conta pra gente aí, Karen ou Kaká, conta pra gente aí Kaká. Quem é você? Você esqueceu do meu melhor badge, que é ex-residente. Ex-residente do Google for Startup Campus. Melhor alumni. Alumni, um título que nunca se perde. Isso é verdade. Bom, obrigado pelo convite, adorei. É um tema que está muito forte na minha vida hoje. Não só pela 42, mas por ter vivido a dor de uma startup que precisou muito ter um parceiro, um sócio, um tudo de tecnologia e não encontrar. Né? Então, eu sou filha de um libanês com uma baiana, e essa mistura de acarajé com quibe foi o que saiu aqui. Eu sempre tive muito essa veia de empreender. Eu acho que o espírito empreendedor, que é você fazer muito com pouco, como você consegue se virar num ambiente meio adverso, muito por uma história de vida. Comecei a minha jornada aí com comunicação e publicidade, tudo me levou a ter uma agência que não foi para frente. Aí voltei para o Brasil, estava fora, fui para a Endeavor, fiquei 6 anos na Endeavor, tive 2 filhos na sequência, achei que o meu business era bebê, além dentro de casa, não só dentro de casa, e aí descobri uma necessidade de montar a startup quando a gente se conheceu e eu fui acelerada pelo Google, e foi maravilhoso. E aí, de novo, aprendi muito, foram 3 anos de puro autoconhecimento, até que a gente decidiu não seguir cooperação. E daí eu procurando alguma coisa dentro de tecnologia, por ter tido outra dor, dentro de educação pelos filhos, pelas crianças, por querer que eles tomassem um caminho um pouco diferente do que eu tomei, e me bateu na 42. E eu falei, bom, tô junto, tô dentro, tô perto. Aí vamos ver qual que vai ser a intensidade. Mas o que é a 42, afinal? A 42 é a resposta de como a educação do futuro deveria ser, pelo menos a nossa resposta, tá? Eu acho que é uma universidade, como o Airbnb é tipo um hotel, o Uber é tipo um táxi, é tipo uma universidade de tecnologia para qualquer pessoa que quer aprender a programar. Mas num modelo muito diferente, onde a gente parte da premissa de que o indivíduo tem capacidade de aprender a aprender. Que ele pode buscar a estratégia, que ele busca a forma dele aprender tecnologia. Em qualquer etapa da vida dele. Em qualquer etapa da vida. Hoje a gente está vivendo o início da 42 aqui no Brasil, então tem 1 mês e meio que a gente começou a operação e eu tenho tripulantes, que a gente não chama de alunos, tripulantes que aceitaram o convite dessa nave de 53 a 19. Então eu tenho mãe de 3, eu tenho ex-formado, eu tenho aquele que quer se reciclar, eu tenho aquele que quer mudar um caminho, ou aquele que quer começar não por um caminho tradicional. Legal. Né? E o que torna a 42 tão especial, na sua opinião? Na minha opinião, é esse lado do human. Assim, não só o coder, né? Muito mais do que você sair sabendo uma linguagem, até porque elas mudam muito, ou sabendo hackear uma linguagem, é você saber como você reage dentro de ambientes tão imprevisíveis e dentro de um futuro que ninguém sabe como vai ser. Então, você levando em consideração o indivíduo de forma integral e dizendo, olha, antes de tudo, o que é mais importante? Você se frustrar. Então, vamos embora validar aquilo que você não validava, vamos embora lembrar aí um monte de sentimento que você tem, como é que você se vê nesse ambiente, como você trabalha com diversidade. Então, a parte do human é muito forte. Você chegou a ver The Great Hack? Várias vezes. A gente vai falar de Great Hack, quem não assistiu, assista. Exato, privacidade hackeada. Privacidade hackeada, documentário. É muito isso. Eu acho que se você tem esse poder de transformação na mão, né, e não tá em contato com os seus valores, minimamente, acho que ética é a estética de dentro. Não tem meio ético, né? Você é ou você não é. Então, se você não tem consciência disso, você tem um poder de destruição, na verdade, né? Não de construção. Você falando isso me vieram 2 coisas na cabeça, né? Uma é um outro documentário que é sobre o Aaron Swartz, não sei se você conhece, que chama O Garoto da Internet. Não. Internet's Homeboy. Que a história, o Aaron Swartz era um hacker, né, que teve um fim triste, mas que ele considerava que saber codar era quase um superpoder.
Então ele falava, não, com superpoderes tem que vir muitas responsabilidades, né? E a outra é um TED Talk de uma pessoa que chama Cathy O'Neil, que ela tem um TED Talk maravilhoso que ela fala, que chama Weapons of Math Destruction. Então ela fala que hoje a capacidade de você manipular e saber tratar e obviamente tirar o melhor e o pior dos dados traz uma responsabilidade gigantesca para quem tem essa capacidade. E aí tem até movimentos interessantes que eu vejo acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, de será que deveria haver um código de ética, por exemplo, para cientistas de dados ou para developers, da mesma forma que você tem para profissões como médico, como advogado e etc. Então acho que é super interessante, porque não é só o saber fazer, né? O que você faz com o que você sabe. Sim, que eu acho que é o mais interessante, né? Que aí a gente começa a entrar justamente nos impactos que esse tipo de tecnologia traz para a vida, né? Então, como que isso vai transformar a forma como a gente interage, como a gente interage com o governo, como a gente educa os filhos e etc. Sim. Que eu acho que essa é a parte mais legal. E acho que você podia contar um pouco, porque eu gostei muito da sua reflexão sobre como surgiu, né, na época a Baby and Me, que foi de uma necessidade, acho que uma dor muito sua, né? Como que surgiu a 42? Foi de uma dor muito real assim do fundador, ou foi de um insight de um bom empreendedor que viu ali uma oportunidade? Boa pergunta. O Xavier, ele construiu uma carreira muito dentro da tecnologia e certo dia ele precisou muito de um CTO. E foi na Epitech, que é o embrião da 42. É uma escola de tecnologia muito cara e muito boa de lá. E ele conheceu eu esqueci o nome dela agora, mas que é a sócia dele, se tornou sócia dele, inclusive. E ela trabalhava, antes de chegar na Epitech, ela vendia hamster, tipo, num pet shop. E ele disse, olha, como é que eu faço para ter mais dela? Não é possível que ela, com um histórico zero programação, caiu na Epitech e conseguiu chegar onde chegou, e eu contratei, e ela em 1 ano se tornou minha partner. Então, como é que a gente faz para democratizar o acesso, sem a barreira da grana, e sem a barreira também de entrada de o que você fez até hoje, sim, o que você vai fazer com o que você aprender daqui para frente. E aí o Nicolás, que era o sócio dele na época, que já estava na Epitech, falou, olha, a gente pode montar um modelo, e aí surgiu o 42. Tá, que legal. Então a 42 há 5 anos atrás era um teste, né? Era falar, será que isso... Sim, a gente pode dar luz a pessoas que não têm esse estereótipo de programação? E desde o princípio ela tem esse modelo de gratuito para o aluno, 100%, como uma premissa básica. Como uma premissa básica. É muito focada no indivíduo. É muito interessante porque você entra na 42 sem saber absolutamente nada e você tem que se virar. Se a gente aprendesse a andar na escola, a gente já está sempre de mão dada com alguém, né? Então a gente aprende a andar na vida. Você cai, levanta, tudo bem. Então quando você entra, você tira 0, você não sabe absolutamente, você não vai acertar muita coisa. Então você tem que lidar com uma linguagem que a gente brinca, não é do ser, é a linguagem do ser. Você primeiro precisa existir. Então, ser mais. Ser mais. Não ser mais. Não ser mais. Então como é que você consegue lidar com a sua frustração, com o seu sentimento e com aquilo que você não viveu ainda, né? Para aprender, porque não é um modelo convencional. E aí dentro vamos pensar assim, né? Passando agora para proposta pedagógica. Se é que a gente pode chamar de proposta pedagógica, que acho que a proposta é tão inovadora que eu não sei nem se a gente consegue enquadrar no que a gente imagina que seja uma proposta pedagógica. O que são os elementos principais aí da jornada de um estudante dentro da 42? E aí você falou, né? Então, essa visão mais humanística, né? Ou mais humana de quem é o aluno, eu imagino que isso se reflete também nos conteúdos que vocês trazem, que não seja só hard coding e aprendendo ali a colocar código em tela e fazer deploy, né? Então, assim, o que tem dentro desse... Quais são esses elementos principais? Quando alguém entra na 42, né? Eu acho que o desafio principal é você tem uma galáxia, que a gente chama que é tipo um mapa de metrô, com 21 níveis, onde você
pode escolher a trilha que você quer. Então eu quero segurança, eu quero rede, eu quero graphics, eu quero blockchain, e aí você vai destravando e é um grande game. Então é um processo de gamificação. Você vai entendendo à medida que você cresce, vai destravando outros. Então ninguém nunca tem a mesma trilha ou está no mesmo lugar, né? Mas você tem que sempre avaliar o outro ou ser avaliado num momento onde você não entende o que você vai perguntar para o outro, mas você aprende à medida que ele vai te respondendo um script de avaliação. Então tem um fator de personalização forte, que é cada um tem a sua jornada ali dentro, mas também tem uma coisa de aprender com o outro. É 100% aprender com o outro. Então você precisa estar numa posição de humildade para escutar uma pessoa que sabe mais do que você, ou até de avaliar uma pessoa que não sabe nada, então você está ali também para ensinar. Numa posição vulnerável de pedir ajuda, porque você não vai para frente se você não falar com o vizinho. Você está com uma tela preta, não sabe onde é um terminal, não sabe mexer no IMAX, você vai fazer o quê? Perguntar para a pessoa do lado. A pessoa da direita não sabe, você pergunta para a esquerda, senão você vai no Google. Aí o Google responde. Mas eu acho que é como você monta uma estratégia, uma jornada para aprender também. E a parte do human tem parte dela na própria metodologia, porque é como você tem que se virar. E tem uma parte que é o nosso trabalho também, de como trabalhar o human num trabalho de comunidade, de membership. Falar uma vez Furitivo, sempre Furitivo. Então, como é que você pode consumir dentro desse tempo que você está na 42, que você tem até 3 anos para concluir, mas você sai quando você quiser. Então, o que a gente pode trabalhar como ética, por exemplo, como valores, como autoconhecimento, autorresponsabilidade, comunicação não violenta, o que a gente traz de recurso para essa pessoa estar cada vez mais preparada para lidar com esse ambiente tão diferente. E, assim, como é que você forma, o que são, onde vivem os professores ou os instrutores de uma escola tão diferente como essa? Onde que você busca, ou onde eles estão? Quais são as características das pessoas que trabalham dentro desse processo de aprendizado, mas não sendo os alunos, né? Quem são essas pessoas? Não tem, né? Não tem. Não tem. Não é que então que não os tem franceses professor. disseram assim, olha, então tem um facilitador, não passa a régua. Não tem nada. É 100% computer-based. Todos são professores e todos são alunos ao mesmo tempo, né? Então, e o conteúdo é 100% computador. 100% você entra numa intranet ali, então você tem os desafios diários que você vai ter que resolver. Você pode dar retries, tipo, não acertei. É como num game. Você vai até... O quanto a sua resiliência quer ir até a fase final. Né? Você deu um game over várias vezes, você deu um contínuo, você ganhou algumas vidas. O quanto você quer chegar até o final do jogo, é você quem vai decidir. Então, carga horária flexível. 24 horas. Mas pode ser acessado 24 horas, fisicamente no local. Sempre ali. Você pode até entrar na sua intranet, mas assim, para você submeter um código, você tem que estar lá. Então, fisicamente na 42. Tem que estar fisicamente ali. Então, por exemplo, trapaça na 42 não é você colar, porque no fundo colar você vai aprender com o outro. Então você pode ver, o André fez um código. André, me explica como você fez esse código. Vou tirar uma foto do código. Se você entendeu colando, maravilha. Você só não pode submeter um código que você não sabe explicar. Tá. Isso é trapaça, na verdade. Tá. Porque é uma simulação da vida real. Quando você estiver lá fora, você vai precisar saber explicar como você chegou até ali. E para chegar até ali também. Não, eu acho super legal, até porque assim, né? Eu sou bem... minha formação é em Direito, né? E eu não tenho formação técnica em ciência da computação. Eu aprendi a codar também codando em cursinho que eu fui fazendo. Mas eu me interesso muito por esses aspectos de ética e transparência, principalmente agora que a gente está caminhando por uma era, né, de cada vez mais sofisticação em como a gente cria código, em como a gente usa a inteligência artificial, em como a gente usa machine learning. E eu costumo dizer assim, que o primeiro passo é: você consegue explicar o modelo para uma criança de 7 anos, entender? Você consegue explicar por que chegou nesse resultado? Né? Porque, para mim, a inteligência humana ela é capaz de fazer isso, ela tem que ser capaz de fazer isso. Então, eu consigo te explicar. Olha, eu peguei esse dado, pensei nisso daqui, pensei naquilo ali, e logo um resultado que eu acredito ser possível é esse. Se você não é capaz de criar um código ou uma inteligência que não seja humana, que é explicável, é muito difícil, né, de você, acho que, dar credibilidade, legitimidade e ter, consequentemente, uso, né? Então, essa coisa da explicabilidade eu acho super importante para qualquer um que coda,
Eu acho que é fundamental, na verdade. Porque não é você chegar no resultado, você tem que saber como é que você chegou ali. Né? E ao mesmo tempo, essa coisa do peer learning, né? Como é que você empodera as pessoas a fazer isso? Porque isso está totalmente na contramão do que é o sistema formal de educação que a gente vive. Né? Então as pessoas elas foram formadas num modelo na qual elas são recebedoras de conhecimento ou de conteúdo e não necessariamente co-criadoras e corresponsáveis pelo aprendizado não só dela, mas de todo mundo que está numa mesma sala, no mesmo programa. Como é que você muda esse sistema operacional dos alunos? A gente recebeu uma ligação semana passada de uma escola, falando assim, olha, eu queria umas dicas, como é que eu faço para ensinar protagonismo para os meus alunos? Tipo, não dá para ensinar com PPT, sabe? Uhum. Não dá para você colocar um slide e falar assim, o que é ser protagonista? É largar. É você ter um ambiente onde ele tem, assim, limites, tem algumas regras, mas ele tenha espaço para existir. Nossos filhos são pequenos. Tudo que eles mais querem é existir. Me deixa decidir, me deixa pensar. Então você fala, tem coisas que eu negocio, tem coisas que eu não negocio. Eu não quero tomar banho. Não, banho vai tomar. Você quer agora ou daqui meia hora? Eu posso negociar o horário. Então lá existem negociações, mas você tem os exames, você tem os horários para você fazer atividades, o algoritmo te junta em grupos. Você não pode decidir o grupo, mas você pode decidir se você pega a atividade ou não em grupo. Você pode não pegar, mas você vai perder ponto. Porque é um game. Quanto mais você faz, mais você ganha. Então, assim, tem espaço para ele fazer a agenda. Ele pode estar lá das 1 às 8 da noite ou ele pode estar das 2 da manhã às 5 da manhã. E o algoritmo vai juntar ele com pessoas que estão com a agenda disponível. Então, ele tem decisões que ele toma em um espaço onde ele existe. Dentro de uma organização que não é anárquica, mas é flexível. Tá. E parte da premissa de que ele quer co-criar. Então, olha, eu vi que uma trilha aqui não tem blockchain. Tudo bem, vamos conversar com o time pedagógico que você construir essa trilha com eles? Pode ser? Puxa, pode ser. Eu vi que na Rússia, na galáxia, tem uma outra coisa que aqui no Brasil não tem. Vamos construir aqui ou vamos pegar de lá? Então, como eu aprendi muito quando a gente estava no próprio programa de residente, que vocês davam espaço pra gente, inclusive você pode até contar como eram as reuniões de condomínio. Que eu tô tentando levar para lá, dizendo, olha, agora tá todo mundo aqui, não pensando na sua startup, mas como Google ou como 42. Então, assim, o que é bom? Como a gente aperfeiçoa? O que fica melhor? É desafiador, pra você, né? Super. É bem desafiador. Porque daí é uma linha tênue entre ele te dar uma sugestão que você fala, eu não consigo implementar ou não faz parte. Como, por exemplo, algumas pessoas, poucas ali, 72 pessoas que estão hoje na 42 nunca programaram. 30% mulher. Eu tenho 69 pessoas que estão ali que ouviram sobre a 42 por indicação. Então, assim, é um público que não tem esse histórico de programação ou de tecnologia. Então, se tem 1 ou 2 que sabem mais, o que aconteceu nas últimas semanas então a gente vai lá na galeria e vai dar, tipo, uma aula em grupo. Então, mas eles se organizaram. Eles que se organizam. Tá. Mas, ao mesmo tempo, é one to many, né? É um ensinando para vários, onde poucos que não sabem nada falam. Então você acaba sendo colonizado por uma pessoa que não necessariamente é um especialista dentro de um padrão que a gente não estimula. A minha cultura não é de proibir, mas de questionar. Então o questionamento na nossa reunião no nosso town hall foi, olha, vamos se questionar? Por que a gente trouxe isso aqui? Porque é padrão, porque é confortável, porque a gente reconhece. Como a gente se questiona para não estimular e não seguir fazendo isso porque não é a proposta. Não é a proposta, exato. Então, não é. E aí eles pensaram, se a gente fizer grupos pequenos, se a gente trouxer ao invés de ensinar, ser desafios de projetos. Então, assim, eles propuseram. Então, assim, se questionem. Porque senão você tira do outro a oportunidade dele buscar um caminho de aprender. Porque eu disse pra você como é. Então você já não precisa buscar o caminho de como aprender, entendeu? E eu acho que você tocou num ponto bem interessante, assim, né? De alguma maneira, esse modelo que a gente vive, né? E que a gente foi educado, ele dá um conforto, né? Porque ele dá um conforto e ao mesmo tempo ele tira uma baita autorresponsabilidade. Porque, não, tipo, vão me dar o caminho. Versus eu vou encontrar o caminho. Sim. Então, assim, ele dá um confortinho, né? Ele dá ali uma coisa... E tudo que eu acho que o mundo está exigindo da gente é a capacidade de estar na zona de desconforto, né? Porque
tudo que está sendo criado, a quantidade de conhecimento que está vindo, e como isso impacta o mercado de trabalho, as novas ocupações, ninguém fez. Eu vi um TED muito bom sobre eficiência. Uma alemã, uma senhora, eu esqueci o nome agora, mas ela fala assim, olha, num ambiente onde você não consegue prever, como é que você consegue ter eficiência? Você não cria processo. Você não sabe o que vem. Exato. Então você não consegue ter eficiência no processo, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, assim, o que você tem que fazer? Se preparar como indivíduo. Exato. Estar num estado de presença, entender como é que você reage, seja a situação adversa ou não. Então eu achei tão engraçado que volta para si. Né? Tem aquele The Future of Education também com o Yuval Harari, onde ele fala, olha, o mais importante para as crianças não é passar direto, é aprender a se frustrar. Porque daqui 10, 15 anos, eles vão estar de 5 em 5 tendo que se reinventar. Se aprendeu uma coisa, vai ter que se reinventar. Se aprendeu outra, você vai ter que se reinventar. Então, como é que você... E aí perguntaram, como você começa fazendo isso? Ele falou, olha, o algoritmo vai conhecer você antes de você mesmo. Então, eu sugiro que você faça um processo de autoconhecimento. Se é Vipassana, 10 dias de silêncio, se é uma meditação. O Harari, ele é de Vipassana, Ele é de Vipassana, né? Ele 60 dias por ano, 2 horas por silêncio. dia. Ele passa em silêncio. Então, assim, tem muito esse voltar pro humano, né? E essa semana eu recebi um Slack de uma tripulante que ela disse, eu nunca me senti tão humana num ambiente digital. Mas isso é interessante, assim, né? Outro dia eu fui numa reunião e aí a pessoa me falou, nossa, mas como é que eu crio essa tecnologia e tal, não sei o que? Eu falei, olha, eu não sei que resposta que você tá esperando de mim. Né? Se é assim, não, vai lá, copia esse código aqui, faz aquilo. Até, não acho que é esse o caminho. Mas eu falo, eu tenho uma crença que a tecnologia é um people business. Então, assim, é feito por gente. É feito por pessoas. Então, pessoas que têm essa característica de serem muito autoconscientes, de terem, acho que, perspectiva de quais são as suas capacidades e o que ele precisa também aprender, como ele colabora com o outro, como ele cria junto coisas, eu acho que é a base de você criar tecnologia. Né? E aí a combinação disso em times faz com que coisas incríveis surjam, né? Produtos incríveis sejam criados, mas tá longe de ser um processo, enfim, né, que com uma varinha mágica você faz, ou que simplesmente sabendo ou tendo as capacidades técnicas você vai ser capaz de entregar. É a combinação dessas pessoas, né? A combinação desses indivíduos. Como tá? E aí eu não sei, a pessoa ficou me olhando assim e falei, acho que não sei se será essa resposta que ela estava querendo. Se você olhar para as startups do campus hoje, eu acho que deve estar bem diferente da turma 1. Né? Vocês evoluíram muito no programa. Como você vê essa diversidade assim, do coletivo? E a gente sabe que os problemas estão cada vez mais complexos e eu acho que parte deles não serem resolvidos é pela falta desse coletivo. Não estou nem falando só de gênero. Né? Eu queria saber como que estão as startups, como que estão os times dentro dessa seleção de vocês. Eu acho que realmente mudou muito, né, em relação a primeira turma, o primeiro cohort, né, de residência. Mas eu acho que a gente continua com bases ou premissas muito parecidas. Assim. Acho que a mesma régua ou a mesma lente que a gente selecionou você é a que a gente seleciona até hoje. E o que eu quero dizer com isso? Nesse estágio, né, que a gente está falando de startups, o que nos interessa muito, o que nos dá, acho que, a vontade de apostar e trazer esses times para dentro do Google é a qualidade do time que a gente olha, né, e dos fundadores. Então, eu acho que a gente evoluiu bastante em relação a algumas coisas do programa de conteúdo, o estágio que a gente está pegando as startups. Hoje a gente está com startups aí já com 60, 70, 100 pessoas. E de fora de São Paulo, então são times já bem maiores que têm desafios diferentes. Mas o que eu vejo é que dentro destes grupos, aqueles que realmente se destacam são grupos que têm, entre os fundadores, acho que complementariedades ali, diversidade de capacidades, de background, de tudo. Aqueles que se importam muito com o tipo de pessoa que trazem, considerando que não sejam pessoas assim, meramente iguais a eles mesmos.
Então, essa semana, por exemplo, a gente conversou com o Lincoln, que foi da sua turma, né, da IDWall. A IDWall entrou no campus, ela tinha 3 pessoas. Ela era a startup mais nova. Não, e ele com 17. Hoje ele já deve estar, tipo, com 21. Ele hoje está com 21 e cara de 17. Mas eles super jovens, os 3 fundadores. Hoje eles estão, acho que com umas 150 pessoas. E é muito legal ver que, assim, e ele contando essa semana pra gente, como, óbvio, ele tem vários desafios, por exemplo, para contratação de desenvolvedores, de engenheiros e etc. Mas que tem coisas ali que ele não abre mão no perfil dessas pessoas porque são pilares fundamentais da cultura que eles estão criando. Então eu acho que o que eu vejo que essas empresas que estão realmente se destacando, elas têm fundadores que são muito complementares, que têm um perfil de liderança de muita autoconsciência, ali, de muita... fizeram sua lição de casa de se entender em relação a si e em relação ao mundo, e que constroem culturas que estimulam esse tipo de prática também nas pessoas que eles trazem para os times. Então, na IDWall, por exemplo, ele contando, ele tem desde físico, a pesquisadores, a pessoas que vieram de artes e gente mais de business, é óbvio. Mas o que ele fala, e eu acredito bastante nisso, é que isso vai deixar de ser determinante, e o que vai ser determinante é justamente essa capacidade de aprendizado. Porque, de novo, tudo que eles estão criando, ou que essas startups estão criando, pouca gente ou ninguém fez. Você ainda pode pincelar alguns exemplos para ter como referência, como, acho que um norte, mas ninguém fez exatamente o que você está fazendo, ou o que você deseja fazer. Então, os times que têm pessoas dentre os fundadores e culturas que estimulam essas pessoas a se manterem com fome e buscando aprender, eu acho que são os que se dão melhores dentre aqueles que a gente vê. Óbvio que tem outros que vão ser super bons times e vão continuar crescendo, mas eu acho que os outliers são justamente esses, que têm essa combinação ou têm esses ingredientes como parte da receita ali. Eu me lembro que quando a gente estava no campus, vocês trouxeram uma pessoa para falar sobre diversidade. E foi um talk super importante, porque caiu... Tipo, eu lembro que depois a gente fez um wrap-up entre comunidade ali, foi um tijolo na cabeça de todo mundo, porque a gente não tinha... A gente está num lugar de privilégio, né? Vamos muito. Combinar que para passar isso para os meus filhos, inclusive, é um desafio. E que a gente falou, gente, a gente não se deu conta do que de fato é diversidade, sabe? Então hoje, quando eu olho para 42 e vejo como é um teste cego, é uma blind selection, então para você entrar na 42 você faz um teste online, que é basicamente um joguinho de memória e lógica. Tem uma segunda fase que você tem que ir até a 42 para a gente te explicar de fato o que é. E na terceira fase são 28 dias de imersão, que a gente chama de piscina. Uhum. Então, lá eu tenho, desde jovem, mais velho, tenho uma diversidade de idade, de gênero, de background. Eu tenho desde Parelheiros, Tabuão, Poá, Macapá, Goiás, desde quem tem dinheiro, quem não tem, quem está numa posição mais vulnerável ou não. Então, assim, é um pouco da vida real, até pela linguagem. Não é porque quando você sai, olha, você não pode falar isso por causa disso. Eu já não sei mais o que eu posso falar. Né? Se é lindos com X, se é amigos com E, linde, eu já não sei mais. Tá tudo... Mas, ao mesmo tempo, essa dificuldade é você reprogramar, né, o seu jeito de lidar com problemas que a gente simplesmente eram invisíveis. Assim, eu estou me lembrando de um documentário que mais me marcou, que foi Ônibus 174. Uhum. Não sei se você chegou a ver. Já. E eu vi Coringa esses dias, e eu fiz um paralelo. Eu falei, gente, é esse lixo que a sociedade produz, que a gente produz como sociedade, que vira invisível. E que eu lembro do Ônibus 174 que falava muito isso. Tudo que ele queria ali era ser visto, porque ele passou uma vida invisível. Então, assim, como é que a gente traz esses assuntos para a mesa, como a gente realmente toma consciência num lugar de privilégio, de que se não partir da gente... Geralmente tem uma pessoa na plateia que me pergunta, mas como que a gente faz para ter mais mulher? Começa em quem perguntou. Se você tem interesse, você pode fazer alguma coisa, né? No lugar onde você está, ou se você não está fora, num grupo de amigos, seja qual aldeia você vai escolher. Mas eu acho que tem essa
esse lugar nosso de trazer essa semente de transformação e de fato fazer alguma coisa. Olha, então é mais mulher que a gente precisa para o coletivo, é mais, em vez de ser mina, mana, mona, qualquer que seja, é o negro, é aquele que não teve acesso, não importa, sabe? No fundo, somos todos terráqueos, mas um teve mais oportunidade do que o outro. Então eu me lembro no campus que tinha 2 startups, não sei se era a Nama, mas eles falaram, olha, a gente contrata, eu não estou olhando de onde ele vem. A faculdade. Aliás, tem 2 que estão trabalhando aqui que performaram que não tem nem universidade. E eu falei, gente, que maravilha. Você poder olhar muito mais o will do que skill. Uhum. Porque ele tá com uma garra de aprender que ele não vai sair dali enquanto ele não conseguir resolver o código ou o problema que ele tem que resolver. Não, tem uma tenacidade, né? Que não tem necessariamente a ver com a formação. Não tem, exato. Né? Muito histórico de vida, de onde você veio, como você lidou. Super. Mas eu concordo, assim, e eu acho que o tema da diversidade no nosso ambiente, né, de tecnologia, ele, enfim, né, acho que ele está vindo cada vez mais à tona, ele merece atenção, mas ele merece mais ação também, né? E acho que lá no campus a gente tenta sempre ter essa perspectiva, e aí eu acho que a gente tem que escolher também algumas batalhas, né, para ir começar a agir. Então acho que a diversidade de gênero é uma, acho que a diversidade racial certamente é outra. A gente tem pensado muito nessa questão, né, do desafio geográfico do Brasil também, e como é que estão surgindo ecossistemas empreendedores e startup em todo quanto é canto, né? Então antes você falava, não, acho que nos grandes centros, claro, vai ter maior concentração, mas tem comunidades em Campina Grande, no interior do Brasil inteiro, gente que está com apetite, buscando conhecimento aonde pode, buscando suporte aonde acredita que é possível, e como é que a gente chega e dá também alguma atenção para essa diversidade que a gente tem espalhada pelo Brasil inteiro, sabe? A gente tem pensado bastante nisso. E aí acho que, de novo, é importante e acho que é fundamental trazer atenção, mas a gente também tem que ter mais ação, né? Então é muito nesse lugar de privilégio, o que eu posso fazer. Então, né, como eu posso agir de uma maneira mais efetiva para mudar, se isso realmente me incomoda, eu acredito que seja importante. Então acho que a gente tem que fazer muito mais do que a gente está fazendo, né? Da mesma forma que a gente tem que fazer muito mais para formar talentos técnicos, né? A gente tá vendo uns dados, né, de formação do que a gente chama de STEAM, né? Então, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Seria exatas, né, no Brasil. Como a gente proporcionalmente está atrás, né, de outros ecossistemas ou de outros países que estão ou que vêm fazendo investimentos maciços e sucessivos, contínuos, como a gente está atrás ainda, apesar do crescimento, mas proporcionalmente a participação desses formados ou dessas pessoas com essas skills em relação ao total da população economicamente ativa ou da população que sai das universidades. Então, quantas 42 a gente precisa no Brasil? Tem espaço para todo mundo? Ou qual que é o tamanho do problema, na sua opinião, aqui no Brasil, Cacá? É que fala de escala no Brasil nunca é suficiente. Nunca é suficiente. E a gente tem muita... Eu sinto que, devo falar por mim, a gente encontrou alguma novidade, você fala, nossa, agora eu encontrei a solução. Né? Eu acho que a 42, ela está longe de ser a solução, mas uma contribuição gigante, acho que para o universo da educação acadêmico, dizendo, olha, não tem certo e errado, não tem melhor ou pior, né? Tem diferente. Tem um jeito diferente de aprender, tem um jeito diferente de consumir conhecimento, de compartilhar, de soft skills, como a gente fala. Então, existe uma contribuição, acredito que muito aqui. A gente tem recebido FATEC. Como é que a gente faz, olha, para levar para as 253 FATECs? Eu disse, olha, traz alguém da FATEC aqui. A pessoa faz a 42 e leva para lá, né? Porque é muito deitado eternamente em berço. Explica como você me dá. Não tenho para te dar. Eu tenho um modelo, tenho inclusive open source para você beber. Se você quiser copiar, tipo, do it. Se você quiser se inspirar, do it. Eu também posso fazer junto, mas não é necessariamente o meu papel fazer do seu sistema o meu sistema.
né? Eu posso caminhar junto, eu posso estar colado, eu posso estar perto, eu não sei se eu posso estar dentro, né? Mas a gente está aqui exatamente para fazer junto. Tanto que a gente é um navio pirata e não está dentro do sistema exatamente para ter essa liberdade de poder navegar. A gente não está na frota. Vocês não estão na frota, né? Exato. E tem uma outra parte, eu acho que uma contribuição grande para o mercado de trabalho, que são, olha, cara, são 250 mil vagas, 450 vagas até 2000 e tanto. Eu digo, gente, olha, bora, calma, a educação leva tempo, né? Não é um bootcamp, ainda assim, de 4 a 6 meses existem profissionais prontos para irem para o mercado, quanto mais ele fica aqui, mais ninja ele sai. Mas eu acho que a grande contribuição não é da quantidade, é da qualidade, né? Tipo, desse human coder, não é... Computador tem em todo lugar, programação... computador tem em alguns lugares e programação também. Eu quero dizer que linkar a metodologia a esse human coder é o que dá luz a pessoas que nunca imaginaram programar. Então você sai daquele estereótipo chama o cara da tecnologia, é aquele cara esquisito, diferente. Não, por que não pode ser uma mulher? E por que ele não pode também tá na cultura organizacional? Por que ele não tá na linha de frente? Por que ele tem que estar no back? Então, eu acho que traz luz a pessoas que o mercado não esperava ver dentro de tecnologia, sabe? Então... E aí, pegando uma carona nessa sua resposta, Cacá, eu imagino que você deve ser perguntada isso toda vez que você vai falar sobre a 42, né? O que é sucesso e como que você vai medir? Sim. Pode me dar uma dica? Letra A. Letra A. Nenhuma das Letra alternativas B, anteriores. Mas eu pergunto, e aí é uma reflexão / uma autoprovocação, porque será que é algo tão diferente a gente tem que medir com as mesmas métricas que a gente mede qualquer outra formação? Definitivamente não. Eu acho que a gente se questiona para não, vou dizer assim. Tá. Né? Então a gente fica se questionando muito a escala, se questionando muito a questão da empregabilidade, o número de vagas, a questão de que ele entrou de um jeito e sai de outro, da parte do human. Então é um grande desafio. Quando a gente olha para fora, que já está, a França, por exemplo, já está há 5 anos, onde teve um impacto nas empresas que já não contratam mais olhando o diploma, que é onde você não precisa de visto para trabalhar com tecnologia por conta da 42. Então, você vê que o impacto é no entorno, na sociedade, é muito maior do que... É no ecossistema que Exato, tá, né? É muito maior do que dizer, olha, essas X pessoas saíram para X empresa. Então, assim, como a gente é, por essência, uma non-profit, uma organização social, quem procura a gente para apoiar, diz, olha, então, geralmente, a área de RH. Né? Então, eu estou precisando contratar, minha dor é essa. Eu digo, vamos sair do térreo, pegar um elevador aqui para cobertura, bora olhar do rooftop aqui. Porque se você, investindo na iniciativa, não é só para você. Ou pode ser que eles não queiram, porque tem um monte de empresa aí se estapeando, ele não é um produto nosso. Ele vai para onde ele quiser. Se ele quiser montar uma startup, ele monta. Se ele fizer uma sociedade aqui, para onde for. Se ele quiser trabalhar fora. A questão é, você está investindo para desenvolver um ecossistema aqui. Então, a visão é muito mais estratégica, não é de uma área. Tanto que aí vem primeiro a de sustentabilidade, depois vem a de social, aí depois vem o marketing. Então, se é de todo mundo, vamos embora combinar que é pilar estratégico? Então, vamos combinar que é um interesse, é outro ROI, né? É o relevância, originalidade e impacto, não é o return of investment. Então, assim, se tem relevância, se tem impacto, se faz sentido, como a gente olha que o país precisa disso? Algumas pessoas perguntam, Karen, por que o Brasil? Por que não o Brasil, gente? É curioso, né? Você tá falando as perguntas que você recebe, eu falo que são as perguntas que eu recebia quando o Google abriu o campus aqui no Brasil. E é isso, assim, a forma como a gente mede e o que a gente olha é óbvio. O Google é uma empresa for profit, né? Mas a gente tem uma perspectiva do que a gente quer criar e como a gente vai criar, né, em relação a o que a gente quer fazer no futuro e como a gente acredita que para isso acontecer, a gente precisa desenvolver todo um ecossistema de economia digital e de startups fortes e de inovação. E as pessoas ficam, mas por quê? Mas como? E é claro, a gente é uma empresa de dados, muito orientada a dados. A gente, óbvio, reporta muita coisa. Mas eu falo que não é tão preto no branco.
ou nem tudo é apenas preto no branco. Tem muita coisa que a gente acaba percebendo que é justamente esse investimento em algo que é muito maior ou que vai muito além do que simplesmente um grupo ali de métricas que você vai ser avaliado como sucesso ou não, né? Acho que tem uma espiral tão positiva que surge a partir disso, que seria quase injusto ou seria um desperdício a gente deixar de olhar esses outros impactos positivos. Que é, por exemplo, se alguém disser assim para você, olha, André, então a gente está montando o campus do Google agora. Quantos membros você quer ter? Exato. Em quanto tempo? E quantas startups você acha que você... É tão maior. Né? Não é que o número não é importante. É que não é o O, é o E. É o E, com então, toda certeza. Sim, é o número. Sim, é a qualidade da startup. Sim, é o apoio. Sim, é a rede. É todo um entorno, né, que vai. A gente está chegando agora a quase 120 startups, né, no portfólio de startups que passaram por programas. E você recebeu o convite aí da rede, do encontro, né, de founders que são alumni. E pra gente é tão interessante, né, porque a Baby & Me, ela existe, mas você não é mais CEO, mas você foi founder e passou pelo programa. Pra gente ter a KK, mesmo ela não estando na Baby & Me, estando na 42, é super importante, porque você faz parte de um ativo muito especial, que é essa rede de fundadores, de empreendedores, que a gente acredita que vai continuar fazendo coisas incríveis e que a gente quer continuar junto e próximo, independente do que estiver fazendo. É por isso que eu acho tão legal quando a gente fala do jockey, não do cavalo, né? Então, é como a 42. Eu quero que, independente do que ele vai fazer, ele carregue essa cultura, que é o que eu carrego como residente. Por isso eu digo, não esquece no meu badge, não, porque ele faz parte de mim. Do que eu levo da comunidade que eu aprendi, do que eu levo dos valores que vocês me ensinaram, do que os experts me disseram. Então, ninguém arranca esse conhecimento de mim. A Baby & Me pode ter saído de mim, porque neste momento eu não estou empreendendo a Baby & Me, estou empreendendo a 42, mas todo o conhecimento que eu acumulo tá em você. Tá em mim e eu tô derramando nos outros. Então, assim, eu tô usando tudo que eu aprendi para 42 e assim sucessivamente. Então, esta pessoa que sai da 42, ela vai multiplicar isso independente do que ela vai fazer. Por isso eu acho que a questão dos valores é tão importante. Outra pergunta que fizeram que eu vou fazer para você, que eu quero ver como é que você vai responder. Todas as pessoas precisam aprender a programar. Toma essa agora. Toma essa, né? Não, na minha opinião, não. Justamente porque eu acredito que tecnologia ela não é feita só de programadores. Ele é feito de pessoas que estão pensando a ética que vai direcionar o desenvolvimento de uma tecnologia ou não. Ela precisa de pessoas que vão pensar o quanto aquilo impacta ou não o bem-estar de quem está usando, o quanto que aquilo gera impacto positivo na sociedade ou não. Então, nem tudo é código. Nem tudo se resume a código. Copiei em tecnologia. Copiei essa resposta pra mim. Então assim, nem tudo se resume a código em tecnologia. Acho que isso é um mito, né? Assim como o mito de que o empreendedor é um menino branco. Com um agasalho na garagem ou no dormitório de universidade fazendo código. Isso é um mito, isso não existe. Sim, um estereótipo. Eu acho Isso que o um estereótipo ele aprisiona, né? O exemplo ele te liberta. Ele te liberta. Então, assim, vários grandes fundadores, grandes technologies nunca codaram. Você tem vontade de programar? Eu programo, né? Mas, eu assim, também, Simpla, Eventbrite. Não, assim, eu aprendi, mas meio que por curiosidade, assim. Tipo, sei programar JavaScript e Python. Mas você não usa isso? Não uso. É meio que... Isso eu acho que está colado com a sua resposta. Porque, por exemplo, eu aprendi matemática para saber fazer conta. Sim. E para poder saber que aquilo que eu estou pagando é justo para entender. Sim. Então, quando a gente fala de... Quando eu estava na Baby & Me, eu falava, cara, se eu tivesse entendido um pouquinho do código, não necessariamente para programar, mas para não ficar na mão, sabe? Para entender se isso que ele está dizendo é isso mesmo, ou minimamente. Então, eu fico me questionando se, em algum nível e grau, a gente não tem que ter um conhecimento de linguagem
Com toda certeza. Que não necessariamente para você programar no seu dia a dia, mas para que você saiba discernir. Mas aí eu acho que essa para mim é a diferença, né? Porque eu acho que quando a gente fala aprender a programar, logo vem você ser um desenvolvedor. Exato. Né? E o que a gente está falando aqui, eu acho que programação, da mesma forma que você aprende uma linguagem ou um idioma, uma língua ou um idioma, aprender uma linguagem não significa... Eu aprendi francês. Eu aprendi francês porque eu tenho um grande amigo francês e eu falei, nossa, eu queria me comunicar um pouquinho melhor com ele. Né? Não significa que eu vou querer trabalhar e só fazer tudo em francês. Né? Não vou mudar minha vida inteira para aquilo. Significa que eu tinha um objetivo e eu precisava de um aprendizado para eu conseguir cumprir aquele objetivo, que era me comunicar com um amigo melhor. Porque eu sempre achava que ficava alguma coisa lost in translation. Sim. Sabe? E eu acho que foi muito legal. Então, assim, da mesma forma, eu acho que você aprender uma linguagem de programação, se você tem algum objetivo, no meu caso, por exemplo, eu sempre gostei muito de trabalhar com dados e eu não sou uma pessoa expert em data science, mas eu sempre gostei de pegar uma base ali, ver alguma coisa, testar. E aí eu falei, legal, dá pra fazer isso no Excel e dá pra fazer isso rodando um código em Python. Então eu comecei a pegar umas bibliotecas, ver e tal. Então eu sempre fui muito curioso, mas não é que eu vou virar um desenvolvedor. Né? Então eu acho que é uma perspectiva muito diferente. Mas para mim é isso. Acho que a gente tem que quebrar essa perspectiva de que a tecnologia ela é só feita de código. Né? A tecnologia não é só feita de código. Ela tem vários outros elementos sociais, vários elementos, acho que de negócio, vários outros elementos que compõem o que é uma tecnologia, que eu acho que isso é libertador e é muito mais inclusivo também. Né? O que não significa que para eu conseguir me colocar num mercado de tecnologia, eu tenho que entender quais são as skills, né, as capacidades importantes para aquilo. Então acho que isso é super interessante da gente pensar e ter certeza que a gente não está vendendo uma ideia mentirosa. Eu tenho muita curiosidade de saber como é que você atualiza o seu cérebro. Eu tenho algumas práticas, assim. Acho que uma delas eu gosto bastante de fazer alguns retiros, assim, pelo menos 1 ou 2 ao longo do ano, que não são retiros de meses como faz o Harari, mas eu gosto de me recolher ali por um período, às vezes 3, 4 dias, normalmente em algum lugar com natureza, que eu consigo estar mais perto da natureza do que aqui no dia a dia em São Paulo. Então acho que isso para mim me reconecta com algumas coisas, me dá espaço de reflexão e me ajuda a dar atualizações que eu preciso aqui no sistema operacional. Eu acredito bastante também na importância de curadoria. Então, assim, eu acho que eu bebo muito de algumas fontes que pessoas que eu admiro me indicam, ou que pessoas que eu acredito que são referências me indicam, e aí eu tento fazer uma dieta também de informação, porque se você for consumir tudo, você vai... acho que você vai ter até em demasia, né? Então eu tento fazer uma curadoria disso, então de alguns blogs, algumas newsletters que eu assino, que eu acho que são muito boas para determinados assuntos. Então eu gosto muito de uma newsletter que eu sou fascinado, né, com o tema de inteligência artificial, principalmente a parte de ética, governança e tal. Então eu fui fellow do MIT Media Lab do ano passado, e aí eu conheci uma pessoa lá que chama Jake Clark, que ele é o diretor de uma organização que chama OpenAI, que foi fundada pelo Reid Hoffman, pelo Sam Altman, da Y Combinator, e eles têm uma newsletter semanal que é maravilhosa, porque eles pegam tudo que está sendo criado de mais disruptivo e de coisas de maior importância na academia e na indústria, e aí eles fazem uma curadoria que tem o texto, às vezes o artigo, e aí eles têm uma seção que por que isso é importante. Então ele faz ali para você um digest, né? Ele faz uma curadoria muito legal,
E ao mesmo tempo ele traz provocações que são importantes para você não ficar só, nossa, mas é legal, mas para que serve isso mesmo? Então essa é uma forma que eu também atualizo bastante meu cérebro. E a outra forma é através do meu corpo em si. Então acho que o meu cérebro funciona bem quando ele está conectado com o meu corpo. Então, para mim, esporte é uma coisa que me estimula muito. Acho que o bem-estar, e o bem-estar para mim é a base de processos criativos, de inovação e etc. E você, Cacá? Como você atualiza seu cérebro? Eu me identifiquei muito com a forma como você colocou, porque eu começo criando espaço, sabe? Eu preciso desse espaço, eu preciso do silêncio. Então eu gosto muito do bando, tô sempre no bando, seja no bando de grupo de WhatsApp, todo mundo fala, cara, sai dos grupos. Eu falo, mas é ali que mora as dicas pra mim. Então, eu primeiro preciso criar espaço. Assim, eu tenho cada dia mais feito os meus momentos diários. Então, e levar isso para 42 também tem sido muito bom. Antes dos exames, a gente faz 1 horinha de meditação. Mas eu acho que muito mais do que eu aprendi a meditar, sabe? Para mim foi ressignificar o que era o mito do meditar. Uhum. Eu não sei assim meditar, como eu não o sei mito meditar, do Kodar. assim como o mito do Kodar. Então, assim, o que é meditar? Eu não vou meditar, eu tô pensando. Então era uma crise, sabe? Até que eu cheguei e falei, chega. Eu simplesmente quero criar espaço. Então, e aonde der, no momento que combinar comigo. Porque eu não sou muito boa dos... Então, todo dia, 7h30 da manhã, não. Cada dia com 2 filhos é um dia. Então, acho que criar espaço é a primeira coisa, me trazer sempre para esse lugar de presença. Então, eu tinha o esporte como prática, hoje eu já não tenho mais. Mas, isso é uma coisa que eu quero voltar. E as minhas redes pessoais, assim, eu gosto mais de ver do que de ler. Então, tem um livro super legal, eu vejo se tem um documentário, eu vejo se tem um Authors at Google. Eu dou sempre um YouTube para ver se eu acho alguma coisa do autor falando do livro, que eu sei que para mim eu vou consumir o conteúdo de um jeito... muito mais absorvente do que ler. É a sua forma de aprender. É a minha forma de aprender. E eu demorei para aceitar isso, porque você fica assim, nossa, porque eu li X livros, Você fala, tem que ler, tipo, tem que meditar. Aí eu falei, eu não tenho nada. Qual que é o meu estilo aqui e o que eu quero? O que me cuida, sabe? Exato. E como pode ser mais divertido? Sabe aquela coisa que diversão é final de semana e é férias? Não, é uma transversal, é que nem tecnologia. Todo dia eu posso me divertir fazendo tudo que eu quero. Então, eu uso muito essas minhas redes pessoais, adoro ver doc, TED, então tudo que é vídeo eu curto. E os retiros também, tipo, pra mim são momentos de conexão com a natureza. O que é um retiro pra mim? Ir no final de semana ficar no verde, ponto. Não necessariamente precisa ter uma meditação guiada, então eu preciso me reconectar muito com a natureza, assim, eu gosto bastante disso. É legal você ter falado isso, né, porque... Meditação eu também sinto que é um assunto que a gente construiu vários mitos e que talvez seja um pouco mais simples do que... mas você tira do que boa a hora parece. que for. Exato. Aí, né? Exato. Tipo, tem um amigo meu que fala assim, quando eu tô com sono, eu vou lá e cochilo. Aí a pessoa toca em mim e eu falo, peraí. Eu não tô dormindo. Eu tô, tipo, meditando, eu tô rezando. Tipo... Porque ele falou, eu tô tão cansada que um dia eu deito eu cochilo. Eu digo, mas ele tento meditar, daí eu durmo. Então, assim, tem muito esse peso de... Você não medita? Nossa. Tipo, é super cool. Você tem que meditar. E, no fundo, é uma recomendação de como você se reconecta, né? De como você traz você pro aqui e agora, nada mais. Se é 1 minuto, 5, 2, se ser 2, aí vai de você. Falando, bom, não necessariamente de livros, né? Mas qual livro ou filme você mais deu ou recomendou recentemente? Ou documentário? Eu sou viciada num livro chamado Mania de Explicação, você já viu? Não. Foi o livro que eu mais dei na minha vida. É um livro super... Se chama Adriana Falcão, acho. Porque ela é o significado das palavras na visão de uma criança. Então, assim, irritação é um alarme que toca bem alto no meio do seu peito. Que demais. Explicação é uma frase que quer ser mais importante do que a palavra. Sabe? É tão bonito e traz significado para tudo e ressignifica tudo. Então, muitas vezes a minha filha perguntou, mamãe, o que é uma pessoa velha? É uma criança que nasceu faz tempo. Então, assim, como é que você ressignifica? Então, até hoje foi o livro que eu mais dei. Não te dei, né? Não me deu. Tá, vou dar.
Já tá encomendado. Já tá encomendado. Esse e o último que eu li foi o Satish Kumar. O Solo, Sociedade e Alma, sabe? Sei que é demais. a Trindade. Maravilhoso, muito bom. Me conectei muito com o livro, adorei. O que mais perguntou? Livro e... Não, ou documentário, né? Você falou que você não é muito de consumir livros, mas você é mais do visual. E aí eu tô numa linha muito documentário, assim, Rio, sabe? Sei. Em sair nessa coisa mais de como você... eu sou muito autoconhecimento, então eu me meto em roubada. Tipo, tem um curso aqui, eu vou lá. Aí eu falo, nossa, isso eu não volto mais. Mas na maioria das vezes eu curto muito estudar ou CNV, ou como eu me comunico melhor, ou como eu me conheço, ou como eu ressignifico, ou, enfim, jornadas do ser mesmo. E você? Livro? Sempre me dá um doc pra ver, sempre tem um TED pra me indicar. Não, mas eu acho que o livro que eu mais dei recentemente foi Alma e Moral, do Newton Bonder. Você não me deu, hein? Então vou dar um pra cada um também da produção. Um que você me deu que eu adorei foi Give and Take. Give and Take do Adam Grant. Muito bom, muito adorei. Legal, né? Eu já passei pra frente. Você já passou pra frente? Já. O Alma e Moral é muito influente assim na minha vida como livro, e eu acho que traz provocações muito maravilhoso, muito interessantes assim para qualquer pessoa. Ele é escrito por um rabino, mas você não precisa ser judeu. Ainda bem que a peça tá aí pra eu ir lá assistir. Além da peça que, enfim, né, é quase impossível assistir uma vez só a peça. Eu fui uma vez. Com a Clarice Nisquier. Então vale muito a pena. E, documentários. Eu recentemente fui recomendado, vou passar pra frente, é um que chama Game Changers. É um atleta de Ultimate Fighting, que ele conta como ele virou vegano. E aí ele mostra vários outros atletas de altíssima performance que se tornaram veganos, e aí ele obviamente fala dos benefícios do que eles chamam de plant-based diet, né? E tem vários realmente atletas de ponta que todos se tornaram veganos e estão performando no melhor das suas carreiras nos últimos anos, assim. Você tá vegano, não? Não, mas é porque eu gosto muito eu acho que assim, né, eu falo que para quem gosta de esporte, né, e gosta de treinar e praticar, é uma tríade, né, que é treinar, comer e dormir, né? Então no começo do ano eu me dediquei bastante a entender o dormir. Um dos livros que eu recomendo bastante... Com filho pequeno isso é super fácil. Super fácil. Mas é interessante porque tem vários mitos, né, sobre sono. Então, um livro sensacional que eu li esse ano chama Why We Sleep, Porque Nós Dormimos, de um autor chamado Matthew Walker. E ele cientificamente desconstrói vários mitos. Então, não, Quantas horas precisa eu dormir? preciso só de 5 horas, eu tô zero. Né? E ele fala, mentira não, isso? É uma mentira. Ele meu fala Deus que do céu. existe um grupo de pessoas, mas que é 0,3% da população que tem uma necessidade de sono de mais ou menos 5 ou 6 horas, mas 0,3% da população mundial. Então a chance de ser alguém nessa sala aqui é praticamente zero. É pequenininho. Quantas horas tem? 6 ou 8? 8. Então 8 é o ótimo, né? Sem interrupções. A ideia é que você tenha a maior quantidade possível de sono. Gente, não tenham REM, né? Que eles falam. É impossível. Mas é interessante, porque ele também vai desconstruindo várias dessas coisas, assim, né? O mundo ideal é o mundo real possível é outro. Mas tem coisas que eu acho que são bem interessantes, assim, do ponto de vista até de saúde pública, não só de quem gosta de... se interessa no tema. Ele fala, a gente está produzindo uma massa populacional que dorme pouco e ou adoece, né? Mais. Então, a falta de sono tem impacto muito grande em doenças cardiovasculares, em estresse, em uma série de coisas que a gente acabou se acostumando. Ele fala, a gente se acostumou com um nível subótimo de performance humana, porque a gente dorme pouco, né? E aí agora eu tô entrando na segunda parte, que é essa parte mais de nutrição, alimentação e tal. Então eu vou explorando cada um tempo, assim. Game Changers. Game Changers. Muito bom, vou ver. É bem legal. E Mania, e é produzido por... É curioso, porque ele é produzido por pessoas assim... os produtores são o Djokovic, que é tenista, o Lewis Hamilton, que é plant-based, o Schwarzenegger, que virou plant-based, virou vegano. Sabe você falou agora do Hamilton, você viu? Você que me indicou
Eu amei. Amei, agora eu me lembrei, cara. Do David Letterman. David Letterman, eu tô esperando mais, porque não tem mais. My next guest needs no introduction. Mas muito bom, esse tem que ver. A gente tá no podcast da Blast You fazendo propaganda do David Letterman. Não, essa parte pode cortar, então. Não, mas é muito legal do Lewis Hamilton. Nossa, super interessante mesmo. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se você pudesse escolher, então, alguém, pessoa viva ou não mais entre nós, para tomar um café ou pegar um táxi ou ficar presa no aeroporto, conversando, quem que você escolheria? Eu acho que eu escolheria meu pai. Seu pai? Ele morreu quando eu tinha 9 anos. Mas a gente tinha uma ligação muito boa e tanta coisa que eu quero falar. Sabe quando você faz vários retiros, daí você escreve cartas, aí você conta, e daí você já coloca um pouco daquela de matar a saudade, mas eu adoraria bater um papo, falar, pai, você não sabe onde eu tô agora. Não, deixa as crianças estão incríveis, E nossa, e tipo, isso seria incrível. Que demais. Seria um super encontro, acho que inclusive posso até chamar um sonho aqui. Sonho, sabe quando você fala, cara, só sonhar já tá bom. Mas acho que seria um papo sensacional. Que legal. E você? Semana passada eu falei num evento sobre o futuro do trabalho. E que tinha até muita conexão com o que a gente está falando aqui. E aí, durante uma fala da Cláudia Costin, né, que foi especialista do Banco Mundial para Educação e tal, ex-ministra, ela falou uma coisa que aí me lembrei. Ela falou do Leonardo da Vinci. E aí eu me lembrei da biografia dele, que eu li, que foi muito marcante para mim, que é escrita pelo Walter Isaacson. E eu acho que o Leonardo da Vinci, ele é o exemplo de tudo que a gente está falando aqui, de aprendizado e de inquietude, de entender como ele aprende a aprender. Porque eu falo que ele é uma das personalidades mais influentes. Não é da arte, né? É da arte, da biologia, da engenharia, de tudo, né? E eu falo que ele tinha tudo para dar errado, né? Então, ele era filho bastardo, né? Se ele fosse filho legítimo, provavelmente ele seria um tabelião. Homossexual, quando, enfim, né? Devia ser bem mais difícil do que já é hoje. Não tinha educação formal porque ele era um filho bastardo, vivia longe de onde acontecia a cena, né, que era Veneza e tudo ali no mundo das artes, mas ele identificou ali a forma como ele aprendia melhor e o que ele queria aprender. Então, o método dele era muito de observação e prática. Então ele falava assim, eu quero aprender a fazer um torno. Ele chegava pro o Giuseppe, falou, Giuseppe, tudo bem? Eu sou o Leonardo, eu queria aprender a fazer um torno mecânico aqui. Posso sentar aqui na sua oficina umas 2 semanas e ver como é que você trabalha? Ah, pode. Ah, posso começar a tentar fazer? Ah, e de repente ele ficava melhor do que o cara. E assim foi com mecânica, com pintura, com escultura e assim por diante. Então ele tinha esse método e essa curiosidade e esse mindset que eu acho que é demais, assim. E tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui de educação, quase nada a ver com tecnologia, mas que se aplicaria muito bem ao mundo que a gente vive hoje, que é tecnológico, né? Muito bom. Então, e tem um outro livro que é o Think Like Leonardo da Vinci, que eu li, que é maravilhoso também. Então fica a dica. Qual ler primeiro? Ah, não, lê a biografia. A biografia é demais, né? A biografia é demais. Você tem mania? Nossa, várias. Eu gosto muito de conversar com pessoas que eu não conheço. Assim, eu tenho mania de pelo menos uma pessoa no dia eu conversar com uma pessoa que eu não conheço. Assim, e não é perguntar, tudo mas tipo bem? Táxi? Pode ser, depende de onde eu tô. Tá lá na fila do pão, pediu pão já? Eu meio que assim... O que você faz? Porque eu gosto de conversar com pessoas, segundo eu gosto de escutar. Então é menos pra eu falar e mais pra escutar. Muito bom. Então eu nunca vi isso como uma mania. Mas é uma mania, porque é tipo... É uma mania, não é um hábito, acho que é uma mania, assim, eu de perguntar. Então, e aí, pra mim, não é... Eu falo que assim, não é só... como tá?
é fazer uma conversa acontecer, um diálogo acontecer. Então eu tenho essa mania, assim, de pelo menos uma pessoa por dia, ou pelo menos uma vez ao dia eu conversar com uma pessoa desconhecida. Pô, fiquei pensando aqui na minha, porque tem uma... Não que ela me traduz, mas eu tenho uma mania de imitar. Imitar? Assim, eu tenho uma mania de imitar... Pessoas? Pessoas que me chamam muita atenção, assim. Então imagina eu agora com 170 tripulantes. Que demais. Então eu me lembro que eu fiz um curso fora e aí tinha lá um certificado para quem fazia mais exercícios. O certificado, aí no last moment a professora falou assim: Karen, eu tenho um diploma para você, tipo, que não existia. Todo mundo era azul, mas era um amarelinho, porque ela fez. De imitator. De tanto que eu imitava ela, mas era o melhor jeito de eu aprender o inglês, era eu imitar. A professora, fosse música e tal, e eu tenho muito essa coisa de imitar. Dentre outras essa milhões é uma boa de mania. manias. É um talento, eu diria, não é uma mania. Posso trocar, então? Pode trocar. Posso trocar, gostei. Gostei. Podia fazer um show de talentos lá da Lumina. Podia, hein? Vamos fazer? Um stand-up, eu dava uma de Rabi. Tá aí um cara muito bom pra fazer uma reunião ou tá no táxi com Fábio Rabin, adoraria. É uma umas boa. risadas. Pessoal, a gente está chegando ao término de mais um podcast da Blast You, que a gente falou muito sobre educação, tecnologia e as novas habilidades para as profissões que existem e as que ainda não existem. E eu queria agradecer ao convite da Blast You, queria agradecer a Cacá pela participação e a gente se vê nos próximos episódios. Tchau, valeu!